Bom, irmãos, graças nós damos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu, ainda em liberdade religiosa, né? O momento está acabando, para que nós possamos aprender e estudar, né, a palavra de Deus. Esse congresso, ele foi idealizado na conferência passada, conferência de dezembro, né? E numa reunião da comissão, nós decidimos, dos obreiros ali, nós decidimos os temas da conferência, e eu acabei pegando o tema de hoje, atualização profética. E eu lembro que quando eu me coloquei, né, eu faço esse tema, uma irmã falou assim para mim, já vai guardando os vídeos que estão saindo na internet, vai guardando material, né? E eu disse para ela, olha, está acontecendo tanta coisa, se eu começar a guardar agora, quando chegar lá, então eu vou fazer diferente, eu vou deixar para atualizar nos últimos dias. E realmente eu fiz esse estudo essa semana. Então assim, nos últimos 6 meses, o mundo virou de perna para o ar, né? Na geopolítica, né? Na religião, houve tanta mudança que chega a ser assustador. Mas nós vamos estar falando, pelo menos, dos últimos acontecimentos agora, os mais próximos de nós. Falando sobre o decreto dominical, se nós vamos falar sobre a lei dominical, nós precisamos voltar um pouquinho na história, porque a história, ela sempre se repete. Tá? Por que a gente estuda história? Porque a história vai sempre se repetindo, muda os personagens, né? Mas a história é sempre a mesma, e a maneira de Deus lidar com o seu povo também é sempre a mesma. Tudo bem? Aí eu até coloquei lá 2024 e 2025, que são os últimos acontecimentos. Eu queria chamar a atenção para esse painel, que diz decreto dominical, leis estão saindo do papel e se tornando realidade. Pela primeira vez na história, não exatamente a primeira vez, né? Mas pelo menos nos últimos 80 anos, é a primeira vez que nós estamos vendo as palavras do papel, da profecia, né, do assim diz o Senhor, começar a virar realidade, ou seja, nós estamos começando a ver a profecia se cumprindo, como eu sempre uso dizer, debaixo do nosso nariz, né? E isso é muito bom. Os passos de um Deus que se aproxima. Vamos avançar. Nós sabemos que o Apocalipse 13, 12 e o 13, ele fala sobre o decreto dominical, ele fala sobre uma besta, vai colocar um sinal, né? E é sobre isso que nós vamos estar meditando hoje. Mas nós vamos voltar um pouquinho na história, vamos ler alguns textos do primeiro decreto dominical que foi colocado lá em 321 por Constantino. Por que eu tenho que voltar na história? Eu acredito que todos vocês já leram quase todos esses textos. Mas o que acontece é que quando a gente começa a viver a realidade do que o texto está falando, a gente começa a perceber que o texto falava muito mais do que aquela leitura superficial que nós tínhamos. Nós começamos a observar nos textos, nossa, bem que o texto falou isso, né? E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Grande Conflito diz assim, nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Então, século 1, 2, 3, os primeiros séculos ali da igreja cristã, o sábado continuou sendo guardado. Eram esses ciosos da honra, por todos os cristãos. Os cristãos, né, eram esses ciosos da honra de Deus e crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade dos seus preceitos. Mas, com grande argúcia, Satanás operara mediante seus agentes para efetuar o seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Então Satanás, o que ele fez ali? Ele tinha um projeto, um plano, e ele foi mudando a cultura do povo, né? Ele não atacou diretamente o sábado, mas ele começou a fazer festividades no domingo. Colocou uma homenagem, né? Domingo, dia da ressurreição, e começou a fazer festividades, para que o povo começasse a olhar agora para o domingo, tá? Aí o que ele fez? Atos religiosos eram neles realizados, era porém considerado como dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Então eles começaram a fazer como se fosse nos nossos dias quermesses, né? Começaram a fazer reuniões, fazer do dia do domingo e a propaganda, o dia da ressurreição de Cristo, dando ênfase ao domingo, para que o povo aos poucos fosse olhando para o domingo e se desligando do sábado. Então ele estava trabalhando a cultura, ainda no Grande Conflito. Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto, fazendo o domingo uma festividade pública em todo o império. Então veio uma ordem real, né? Um rei da época fez um decreto para a observação do domingo. Agora observe isso aqui, editos reais, leis, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas, ordem de igreja, apoiadas pelo poder secular, poder do Estado, foram os passos porque a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. Então veja, foram vários passos, editos reais, né? Concílios,
decisões de igreja eclesiástica, autoridade eclesiástica, vários passos foram tomados para que as pessoas começassem a ver o domingo como uma posição de honra. A primeira medida de ordem pública impondo a observância do domingo foi a lei feita por Constantino, no ano 321. Este edito exigia que o povo da cidade repousasse no venerável dia do sol, mas permitia aos homens do campo continuassem com suas fainas agrícolas. Então veja, Constantino colocou um decreto, um dia para se guardar, mas ele permitiu, ele abriu uma exceção, mas o povo do campo não precisa. Então a lei não entrou numa imposição severa, ela entrou devagar, começou a mudar a cultura, vários editos, vários concílios, várias decisões eclesiásticas, e o decreto entrou de uma forma que abriu uma exceção para um grupo, no caso ali, o povo do campo. Posto que virtualmente um estatuto pagão foi imposto pelo imperador, depois de ser nominalmente aceito pelo cristianismo. Então Satanás foi mudando a cultura e o cristianismo da época foi aceitando. Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, agora bispo de Roma, que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Então saíram editos reais, conselhos, normas de governo, e agora o bispo da época, o bispo de Roma, ele alega que Deus tinha mudado os deveres do sábado para o domingo. Olha só, nenhum testemunho das Escrituras sequer foi aduzido em prova da nova doutrina. O próprio Eusébio, inadvertidamente, reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Olha o que Eusébio disse: todas as coisas, diz ele, que se deveriam fazer no sábado, nós a transferimos para o dia do Senhor. Então, sem querer, ele mesmo falou quem tinha feito a mudança. Mas o argumento do domingo, infundado como era, serviu para incentivar os homens a desprezar o sábado do Senhor. Todos que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular. Irmãos, isso levou um processo de mais ou menos 40 anos, entre o ano 321 até o dia que o decreto dominical se tornou obrigatório, passou mais ou menos 40 anos. Tá? Com o firme estabelecimento do papado agora, a obra de exaltação do domingo continuou. Durante algum tempo, o povo se ocupou com o trabalho agrícola, fora das horas de culto, e o sétimo dia, o sábado, continuou a ser considerado como dia de repouso, até o ano 360. Lenta e seguramente, porém, foi efetuado a mudança. Lenta, mas seguramente, Do ano 321 até o ano 360, olha quantos anos teve, quase 40 anos, tá? Aos que se achavam em cargos sagrados, olha isso aqui, esse detalhe. Aos que se achavam em cargos sagrados, era vedado proceder, no domingo, julgamento em qualquer questão civil. Então a primeira norma que começou a sair, assim, as pessoas que trabalham em cargos sagrados e cargos eclesiásticos, não podem participar em nada de julgamento civil. Pega esse detalhe. Olha só. Logo depois, ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual, sob pena de multa aos livres e açoite no caso de serem servos. Mais tarde, foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade de seus bens. E finalmente, que se obstinassem, fossem escravizados, as classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Então foi saindo uma lei depois da outra. Mas naquela época foi num prazo mais ou menos 40 anos, entre o período que Constantino colocou a lei, o decreto, 7 de março de 321, até 360, quando se tornou a guarda obrigatória. Tá? Então foi saindo editos reais, concílios foram sendo feitos, ordens eclesiásticas, foi se abrindo exceção, não, o povo da cidade vai ter que guardar o domingo, mas o povo do campo pode continuar trabalhando, e aí as leis foram apertando até se tornar obrigatória. Foi promulgado um edito proibindo a observância do sábado sob as mais severas penas, O edito começou em 7 de março de 321, assinado por Constantino. E aí, irmão, explica assim: a profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhantes aos de um cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitem adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem. Nós vamos ver o que é essa imagem, tá? Uma imagem à besta. E ainda mais, mandará a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, que recebam um sinal na sua testa. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de 2 chifres, semelhante ao cordeiro. E que esta profecia se cumprirá quando aquela nação, os Estados Unidos, impuser a observância do domingo. Então, os Estados Unidos é que vai dar poder à besta, ao papado.
tá? Quando ele vai fazer isso? Quando ele colocar a observância do domingo, o decreto dominical. Que Roma alega ser seu reconhecimento especial de supremacia. Mas nessa homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. Então vejam outro detalhe do texto. O sinal para nós é um decreto nos Estados Unidos, mas nessa adoração os Estados Unidos não vai estar sozinho. Outras nações também vão estar, como já está acontecendo, tá? Como na Alemanha, por exemplo. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. Agora nós está comentando dos nossos dias. A influência que Roma tinha sobre a Espanha, a Itália, lógico, na Itália, a Alemanha, a Suíça, Portugal, né? A influência que Roma tinha sobre esses estados não acabou totalmente ainda não. Está longe disso. E a profecia prevê uma restauração do seu poder. Diz a profecia: viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E a terra se maravilhou após a besta. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Foi lá que sofreu a ferida, né? A ferida mortal. Quando o Papa? Pio VI, né? Quando Pio VI foi derrubado por Berthier, né, general Napoleão, foi ferida de morte em 1798. Depois disso, diz o profeta, a chaga mortal foi curada. A besta que era, já não é, voltará a ser, diz em Apocalipse 17. E toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do papado perdurará, ou vai durar, né, até o segundo advento. Até mesmo o final do tempo prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado, adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tanto no velho mundo, no caso aí Europa, como no novo mundo, América, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da igreja de Roma. Né? Então veja, como que o mundo vai estar adorando o papado? Né? Obedecendo a guarda do domingo. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos. E a mesma vigilância e fidelidade tem sido exigida dos seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até o final do tempo. E as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. O que Jesus nos pede? Vigiarmos. A afirmação de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical será repetida. Já se ouvem vozes nesse sentido. E o movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que a irmã Arte fala que o movimento está rapidamente ganhando terreno, né? Estamos vendo a profecia se cumprir. Ela não está falando dos nossos dias. Ela está falando do que aconteceu em 1888. Tá? Só que nós vamos pegar esses mesmos textos agora e aplicar para os nossos dias. Tá? Por muitos anos, temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. E agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos: o que nosso povo pretende fazer nesse sentido? Nós estamos vendo tudo acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no mundo, e ela pergunta para nós, o que nós vamos fazer com relação a isso? A profecia está se cumprindo, nós vamos ver aqui mais para frente nos slides, está se cumprindo literalmente debaixo do nosso nariz. Mas a pergunta que ela faz nesse momento é, tá tudo se cumprindo, o decreto está quase saindo, mas qual vai ser a nossa decisão? Qual vai ser a nossa atitude perante tudo isso que está acontecendo? Eu vou repetir essa pergunta no final. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Eu posso dizer para os irmãos, nós já estamos um pouquinho depois dessa vírgula, porque não está mais nas trevas. Isso, nós estamos andando à luz da profecia, porque nas trevas, estava em 2021, 2020, 2019, lá estava nas trevas, mas hoje não. Então nós estamos um pouquinho depois dessa vírgula. Ó. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas, agora nem tanto. Os líderes encobrem a verdadeira questão. Os que estão na liderança desse projeto, eles estão encobrindo qual que é a verdadeira questão, tá? E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Ou então a gente poderia dizer, muitas pessoas que estão tomando posição ao lado desse movimento que está acontecendo agora, são sinceros. Não sabem para onde está caminhando. Não sabem por quê, irmãos. Porque o povo de Deus não está cumprindo o seu papel. Não está cumprindo. Porque a nossa missão é advertir essas pessoas.
que estão tomando posição do lado errado, não sabem para onde estão caminhando. Tá? Olha só, não percebem aonde vão. Eles estão agindo como cegos, estão mesmo. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Eles não percebem para onde estão indo. Essa missão é de quem? É nossa. A missão de advertir eles é nossa, irmãos. Bom, aqui, eu acredito que quase todo mundo já leu o Grande Conflito, né? Quem já leu o Grande Conflito aqui? Levanta a mão. Quase todos, né? Os que não leram, tem que ler. Aliás, o Grande Conflito é o livro que nós mais temos que distribuir agora. Agora sim, distribuir ele como folha de outono. Tá? O nosso livrinho, Imutável Lei de Deus, tem que ser esparramado como folha de outono. Porque nós precisamos advertir pessoas sinceras que estão tomando posição ao lado errado. No Grande Conflito, ele explica o que aconteceu com a nação americana. Como ela foi fundada. Fugindo da perseguição da Idade Média na Europa, os puritanos na época, os crentes fiéis, que fugiam de um país para o outro da perseguição católica, eles foram fugindo, até que descobriu a América. E eles vieram tudo para os Estados Unidos. Eles foram chegando nos Estados Unidos e formando colônias, uma colônia depois da outra. Quando tinha mais ou menos 13 colônias, eles começaram a se organizar. Nós temos que se organizar. E nesse momento de eles se organizaram, eles sentaram os homens e tomaram uma decisão. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em cargos públicos só homem de Deus. Só vai ser deputado, governador, presidente, somente homens de Deus, pastores, obreiros, só homens consagrados. Eu pergunto para os irmãos, é uma boa ideia ou não é? Parece uma boa ideia, né? Nós temos no estado somente homens consagrados. Naquela época se levantou uma voz, chama Roger Williams, mais ou menos isso, né? Roger Williams. Roger Williams levantou e falou, não, nós não podemos fazer isso, não podemos ligar a religião ao Estado. Analisem, disse ele, nós saímos fugidos da Europa, fugimos do quê? De Estado impondo leis religiosas contra a nossa consciência. E nós somos obrigados a fugir para cá. Nós vamos fazer a mesma coisa. Resultado é que eles perseguiram o Roger Williams, e o Roger Williams teve que fugir para outras colônias. Até que ele foi para uma outra colônia que recebeu bem as ideias dele, e ele e mais alguns lançaram a base da Constituição americana, que é liberdade civil e religiosa. Vamos trocar as palavras. Estado e igreja têm que andarem separados. Agora ela fala na profecia que quando não vem, que se um governo protestante abandona os princípios que eles criaram lá, que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz a Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores da Idade Média. Tá? Voltando atrás até do que Roger Williams pregou. Aí ela coloca em profecia agora, eventos finais. Em breve serão impostas leis dominicais. Veja, irmãos, isso aqui é um detalhe muito importante. Ela não fala que vai ser colocado lei dominical. Ela fala que vai ser colocado o quê? Leis. Veja, irmãos, nós vamos absorver os textos. Primeira coisa que nós temos que pensar é que o sinal para nós é nos Estados Unidos, não é isso? A Alemanha colocou uma lei dominical. Na Alemanha já existe a lei dominical para guardar o domingo. Agora não quer deixar nem robô trabalhar mais ao domingo, nem máquinas, tá? Porque o povo estava burlando a lei, né? Ia no mercado, comprava tudo no automático, não tinha funcionário trabalhando, mas eles compravam automático. E como eles não querem que cobre nem vende, não querem fazer nada no domingo, eles não querem que as máquinas trabalhem mais. Outros estados também já têm. Os Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil, os estados não têm tanta independência, tanta liberdade. Ou seja, a Constituição brasileira toma uma decisão e todos os estados têm que obedecer. Não é assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, já chama Estados Unidos, né? Os estados são mais fortes. Por exemplo, nos Estados Unidos tem pena de morte. Em alguns estados não tem. Alguns estados lutam para acabar com a pena de morte, outros estados lutam para aumentar mais ainda a pressão sobre a pena de morte. Tá? Então lá funciona dessa forma. Os estados têm mais independência. Por isso que ela fala, em breve serão impostas leis dominicais. Aonde vai ser impostas leis dominicais? Nos estados. Toda vez que quer fazer uma lei que muda a Constituição americana, eles começam a fazer essas leis nos estados, e isso vai ganhando força, até se tornar uma lei nacional. Então, em breve, serão impostas leis dominicais, e homens em posição de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Conforme essas leis forem avançando, mais ódios vão pegando do povo de Deus. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse
declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhante ao de um cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adore o papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então, quando os Estados Unidos fizeram a lei dominical, ele está fazendo uma imagem à besta. Irmãos, por que está acontecendo tudo isso? Olha esse texto. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E ela fala, e mesmo na livre América do Norte, nos Estados Unidos, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque a corrupção, do mundo político, a corrupção, a destruição pelo amor e a justiça e pela verdade, está levando com que esses homens, esses políticos, especialmente nos Estados Unidos, são homens cultos, eles conhecem a história, mas a corrupção vai fazer eles cederem ao pedido popular e começarem a fazer leis dominicais. Mesmo homens cultos, que conhecem toda a história, sabem exatamente o que estão fazendo. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. E será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Ao aproximar-se a última crise, é de vital importância que existam entre os servos do Senhor harmonia e união. Irmãos, é essencial que haja agora. Nós pensamos de forma diferente, queremos trabalhar de forma diferente e podemos levar várias frentes de trabalho diferentes. Mas esse trabalho tem que trabalhar de forma harmônica e unida. Tá? Um exército trabalhando unido. Por quê? Olha só. O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de sua testemunha. Essa união é cimentada pelo grande apóstolo. Ou seja, as igrejas não concordam nada entre si, mas eles vão se unir todos contra o povo de Deus. Como é que tem que estar o povo de Deus então? Unido. Unido e trabalhando de forma harmônica. Nós temos que nos unir, porque os inimigos já estão se unindo. Tá? Inimigos no sentido teológico, As falsas igrejas já estão se unindo todas em torno de um projeto comum, E o povo de Deus vai ter que enfrentar essa frente. Uma lei dominical nacional significa apostasia nacional. A fim de se fazerem populares, de conquistar a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo de obter leis dominicais. Já está acontecendo, vou mostrar isso para vocês. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um filme que contava a história dos judeus, esqueci o nome do filme agora, mas eu lembro que os judeus, a história é real, eles se reuniram escondidos para tomar uma decisão. O que nós vamos fazer diante de tudo que está acontecendo? Aí uma parte deles falou, vamos fugir agora. E a outra parte falou, não tem necessidade de fugir. Existem instituições, existem leis, nós temos que confiar nas leis. Vamos resumir, no filme, uma parte fugiu durante a noite. Abriu um buraco lá no muro lá, conseguiram passar e fugiram. Os que ficaram foram todos para o campo de concentração. No outro dia mesmo o Estado foi lá e prendeu todos eles. Ou seja, nós não vamos poder confiar em princípios de justiça. Sabe, direitos humanos? Não vai existir para nós. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo, é a promessa. Quando nossa nação, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, nos estados, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, olha só o que vai acontecer. Quando esses legisladores do Estado começarem a colocar leis que infringam a consciência na questão religiosa, olha só, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado, o sétimo dia, a lei de Deus será então por todos os efeitos invalidada no nosso país e a apostasia nacional será seguida do quê? Ruína nacional. Ou seja, irmãos, quando os Estados Unidos colocar o decreto, ele vai quebrar financeiramente. E é claro que isso vai trazer uma tremenda crise, Porque de cada 3 dólares que roda no mundo, um sai da economia americana. Vamos pensar em nós, brasileiros. O nosso país depende inteiramente dos Estados Unidos. Hoje nós dependemos de 2 economias, Estados Unidos e China. Se a China parar de comprar o nosso álcool, a gente quebra. Se os Estados Unidos quebrar, a gente quebra junto.
Então não precisa falar que vem vir aí uma grande crise, porque a profecia diz que eles vão fazer o decreto, e quando eles fizerem o decreto, vai ser seguido do quê? De uma ruína nacional. Tem um outro texto que fala que os Estados Unidos, a maior nação do mundo, vai ser humilhada até o pó. Então os irmãos entendem o tamanho da crise que vem se aproximando? Vai tirar a proteção deles, tá? Olha esse texto, eventos finais ainda. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida, olha só a palavra, será rapidamente seguida por uma ruína nacional. Então, quando os Estados Unidos colocar o decreto, rapidamente ele vai o quê? Entrar no estado de ruína nacional, crise, sem precedente na história. Quando o Estado usar o seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado. E haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. A história se repetirá, a religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Então, da mesma forma que foi levantada a estátua na Babilônia, essa Babilônia agora também vai levantar uma estátua, né? Uma idolatria. Olha só, a todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem o sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra, né? Nem tanto na sombra mais. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento, e muitos dos que dos que a ele aderem, ignoram para onde leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda, ou seja, eles vão fazer um dia para a família, um dia para que os funcionários possam ficar com a família, um dia para se dedicar a Deus. Eles estão falando muito isso agora nos Estados Unidos. E um dia para salvar o mundo. A índole é branda, tá? E a aparência é cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Ou seja, quando essas leis dominicais começarem a sair com mais vigor, e a gente sabe que terremotos, maremotos, guerra, derramamento de sangue, vai ser sucessivo, um após o outro. Eles vão começar a colocar toda essa crise e a culpa em quem? No povo de Deus. O único povo do mundo que não vai concordar com o decreto dominical, ou com o falso sábado. Esse texto aqui, irmãos, sai um pouquinho fora do assunto, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos. Profetas e Reis, falando da condição da Pérsia, na época da rainha Esther, ele fala assim: entremente, as condições do reino da Medo-Pérsia estavam rapidamente mudando. Para um pouquinho, eu vou perguntar uma coisa para os irmãos. As coisas estão mudando hoje rápido? Estão, irmãos. As coisas estão mudando rapidamente. Só nos últimos 6 meses, a geopolítica do mundo, os parceiros de guerra, mudou completamente. Com poucas falas do presidente Trump, ele mudou toda a geopolítica do mundo. Aqueles que eram amigos se tornaram inimigos, aqueles que confiavam em um já não confiam mais. Então aqui fala, lá na época da Medo-Pérsia, na época da rainha Esther, também, um pouco antes, né? Também as coisas estavam mudando rapidamente. Olha só, Dário, cujo reinado os judeus tinham recebido mostra de evidente favor, foi sucedido por Xerxes. Ou seja, Dário, que era um amigo do povo judeu, de repente foi sucedido por Xerxes, o grande. E aí a geopolítica mudou, vamos colocar assim, né? Foi durante seu reinado que aqueles judeus que haviam deixado de atender a mensagem para fugir, foram chamados a enfrentar terrível crise, tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape que Deus havia provido, foram agora postos face a face com a morte, né? E o Atos dos Apóstolos, irmãos, olha, analisa, o Atos dos Apóstolos diz o seguinte, que o povo de Deus que não sair da cidade, vai ser expulso da cidade e vão passar fome. Faz mais de 120 anos que Deus vem pedindo para o seu povo sair para o campo. Nós estamos chegando em cima da crise. E Deus ele ainda compara com a época de rainha Esther. Ele fala, olha, Dário foi amigo do povo, mas as coisas mudaram muito rápido. E de repente Xerxes chegou ao poder. E o povo foi colocado frente a frente com a morte. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos cumprem-se rapidamente. Declaro que a vinda do Senhor está próxima, às portas. Os dias
em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Repara o que ela fala, as forças do mal estão se arregimentando, estão se juntando e se consolidando, estão se fortalecendo cada vez mais em prol do decreto dominical. Ela fala, eles estão robustecendo, ganhando força para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão o quê? Rápidos. Entende, irmãos? Olha só, lá no decreto de Constantino foram mais ou menos 40 anos. Nós vamos ter muita semelhança com o que aconteceu lá, mas não no tempo, porque os últimos acontecimentos vão ser como? Rápidos, irmãos, não vai ser como lá, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho no Biden, vamos começar a falar sobre isso agora, tá? O presidente Biden, foi antes do Trump agora, foi a Roma, né, falar com o Papa. Quando ele chegou, ele postou no Twitter, tá? Essa é uma cultura americana. Toda vez que o presidente quer colocar uma forma dele pensar, ele quer mandar algum recado para o povo, ele coloca no Twitter. Então os americanos acompanham sempre o Twitter do presidente para saber o que ele está pensando, tá? E quando ele chegou, ele disse assim, ó, um trecho que foi traduzido. O resultado final é o seguinte: quando damos um descanso às famílias que trabalham, não estamos apenas melhorando sua qualidade de vida, também estamos posicionando nosso país para competir pelo futuro. Então veja que ele esteve lá no Vaticano, chegou do Vaticano falando que ia dar um dia de descanso para o povo. Não cumpriu na época dele, tá bom? Mas já, eu quero dizer para os irmãos que em 2021 já estava se cogitando isso. Deixa eu ver se tem a data aqui. Não tem, né? 2021. Em 2021, a Igreja Católica já estava trabalhando fortemente por um dia de descanso, tá? Isso foi evoluindo. Aí nós tivemos a COP26, que foi bastante agitada, porque na COP26 eles iam apresentar o projeto do Papa, a Laudato Si, que foi feita em 2015, a Laudato Si, tá? Foi bastante agitada. Um pouco antes, a COP26 foi em novembro, um pouco antes, em outubro de 2021, 40 líderes religiosos se reuniram com o Papa num encontro chamado Encontro de Fé e Ciência rumo à COP26. Então o Papa reuniu esse grupo de representantes de todas as religiões do mundo, fez uma reunião com eles, apresentou o projeto da Laudato Si, eles concordaram. Eu assisti o discurso de quase todos eles dizendo que apoiavam, e na Laudato Si tem agora no domingo, e no final, o último a se pronunciar foi o Papa, e o Papa falou só isso para eles: agora vocês voltam para casa, para suas comunidades, e apliquem isso em suas comunidades. E por tudo que está acontecendo, deu para ver que eles fizeram certinho o papel, tá? Eles cumpriram com o combinado nessa reunião. Tá aí a Laudato Si. A COP essa foi uma capa de revista que já falava do domingo nacional, para o mundo, a Escócia está dentro, a reunião foi na Escócia, e aqui diz assim, ó, grandes coisas estão diante de nós, e desejamos acordar as pessoas de sua indiferença, a fim de se prepararem para aquele dia. É o que nós vamos fazer agora, irmãos, acordar o povo, porque o povo está dormindo. Vamos lá, grande conflito. Ela, Roma, está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias o quê? Legislativas. Olha só, a sua influência está crescendo nas assembleias legislativas, está falando dos Estados Unidos, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeita, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Então a igreja está trabalhando fortemente, né, nos Estados Unidos para que isso aconteça, especialmente nas assembleias, tá? Ninguém se deve iludir, diz o grande conflito. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos a honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma. Em outras palavras, irmãos, Roma não muda. Roma não muda. Se Roma está se aproximando dos protestantes, eu vou até ir um pouco mais longe, se Roma está se aproximando do adventismo, quem está mudando é o adventismo e os protestantes, porque Roma não muda nada. Ela fala assim, é o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma, quando os homens de Deus se levantaram com perigo de vida, a fim de denunciar a sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram o Senhor sobre reis e príncipes e reclamaram as prerrogativas de Deus. Tá? Roma não muda. Ela continua, no grande conflito ainda. Removam-se as restrições, ora impostas por governos seculares, reintegre-se Roma ao poderio anterior
e de pronto ressurgirá a tirania e a perseguição. Tire os princípios que ferem da nação americana uma nação livre, e a tirania volta de novo. Olha só o que ela fala. Há muitos que se dispõem a atribuir ao fanatismo ou à infantilidade todo o receio contra o catolicismo romano nos Estados Unidos. Muita gente fica dizendo, gente, calma, isso não tem nada a ver, né? Isso é um fanatismo da parte de vocês, isso é uma infantilidade de vocês, né? Tais pessoas nada veem no caráter e atitude do romanismo, que seja hostil às nossas instituições livres, ou nada em ponto de mau sinal no incremento que vai tomando, né? Vai tomando cada vez mais força. Os defensores do papado afirmam que a igreja foi caluniada e o mundo protestante inclina-se a aceitar essa declaração. Os defensores do papado estão dizendo o quê? Que a igreja foi caluniada. E o mundo protestante começa agora a aceitar essa declaração. Muitos insistem que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo resultado da barbárie dos tempos e alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. Então muitos dizem hoje, a igreja católica de hoje não é mais a igreja da Idade Média, mas Roma não muda, irmãos. A igreja católica de hoje é a mesma da Idade Média. Irmãos, eu não acompanho muito o protestantismo, eu acompanho mais o adventismo. Os pastores adventistas que são responsáveis pela liberdade religiosa estão dizendo que Roma mudou. Eu vi um pastor que é um dos presidentes da liberdade religiosa do adventismo, dizendo, nós não podemos falar essa crítica contra Roma, porque desde o concílio do Vaticano II, foi em 1865, Roma mudou. Irmãos, não mudou. O Espírito de Profecia mostra para nós, Roma não muda. Quem está mudando é os protestantes e os adventistas. Olha só, há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, olha o que as pessoas dizem hoje, veja se vocês não estão ouvindo isso, de lideranças religiosas. Se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, só para aqui. O que as pessoas estão dizendo hoje, dentro do adventismo? Gente, não se preocupe com o decreto dominical. Se a profecia diz que vai cumprir e pronto. Simplesmente assim. Olha o que ela fala sobre esse pensamento. Tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Então não precisa se preocupar com isso. Vai sair, a hora que sair, saiu. Né? A chance, não, Deus vai cuidar de nós, pode ficar tranquilo. Bom, com certeza Deus vai cuidar do seu povo. Tá? Mas olha só, o que Deus pede para nós? Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem o quê? A espada. Os irmãos entendem o que Deus espera de nós? Que nós temos que dar um aviso. Se chegou o momento que nós temos que distribuir o grande conflito, esse momento é agora. Nós temos que dar um aviso. Eu vou perguntar para os irmãos. Todo mundo aqui tem parente, né? Não adventistas, só que todos têm. Esses parentes dos irmãos estão avisados sobre isso? Nossos tios, nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas próximas a nós, que não são religiosas, elas estão sabendo do que está acontecendo nos Estados Unidos, que vai sair uma lei dominical? Nós estamos avisando as pessoas? Ou vamos esperar a profecia se cumprir para depois falar para eles? Irmãos, a grande força da profecia é ela dizer antes de ter acontecido. Porque você explicar depois que aconteceu é sua explicação. Não tem peso nenhum. Se temos um momento que nós temos que falar, o momento é agora. Porque a profecia está quase se cumprindo. E olha, irmãos, parentes vão se levantar contra nós se nós não falarmos, eles vão tomar posição do lado errado. Amigos, vizinhos, amigos de trabalho, eles vão tomar posição errada se nós não falarmos e vão se virar contra nós. Por isso que a irmã Arte fala que nossos parentes vão nos denunciar. Isso, lá na frente, né? Eles vão falar, vocês sabiam e não nos avisaram. Olha só, o que espera Deus de nós? Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso, ao ver que vem uma espada, para que os homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Enquanto se aplicam à realização de seus propósitos, Roma está visando restabelecer o seu poder. Esse é o único motivo. Ela vai cumprir os seus propósitos porque Roma quer chegar ao poder novamente, para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas por leis seculares, em suma, que a autoridade da igreja e do Estado deve dominar a consciência, e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. É só esse passo errado que os Estados Unidos precisam dar.
de impor leis religiosas pelo Estado. É eles fazer isso e Roma recupera o seu poder. Nós, está falando os evangelistas, deve estar procurando o caminho para todos os lugares em que o espírito dos homens está agitado pela questão da legislação dominical e do ensino religioso nas escolas públicas. Veja o que o texto está dizendo, irmãos. Nós temos que estar olhando e acompanhando tudo o que está acontecendo com relação à movimentação dominical e do ensino religioso aonde? Olha como que Deus foi maravilhoso. Deus mostrou para nós aonde ia começar, né? Irmãos, está crescendo nos Estados Unidos uma ideologia que chama nacionalismo cristão. Esse movimento nos Estados Unidos está ganhando grande força. O que é o nacionalismo cristão? O nacionalismo cristão é uma ideologia que eles pregam o seguinte: o Estado e a igreja têm que andar junto. E eles estão ganhando grande força nos Estados Unidos. E estão começando a colocar leis religiosas nas escolas. Alguns estados estão formulando leis para que as escolas tenham uma Bíblia. Outros estados estão dizendo que a escola tem que colocar em cada sala de aula, do primário até a faculdade, os 10 mandamentos. Cada escola está lembrando de um jeito. Teve um governador que falou assim: não basta colocar os 10 mandamentos, temos que ensiná-lo. Teve um outro governador que falou assim: não, não tem que pôr os 10 mandamentos, tem que colocar a Bíblia e dar ênfase aos 10 mandamentos. Claro que os 10 mandamentos deles lá, o 4º mandamento é o falso sábado, é a guarda do domingo. E ela falou isso, ó: nós temos que estar, os evangelistas devem estar procurando caminho para todos os lugares em que o espírito dos homens está agitado pela questão da legislação dominical e do ensino religioso na escola pública. E a negligência dos adventistas do sétimo dia para aproveitar essas oportunidades providenciais de apresentar a verdade que me oprime o coração e me faz ficar desperta noite após noite. Irmãos, o que esse texto está dizendo para nós? Porque quando a gente vê os estados dos Estados Unidos colocando leis religiosas na escola, a gente pensa, da primeira coisa que a gente pensa, isso é mais um sinal que a profecia está se cumprindo, não é? É mais um sinal que nós só pensamos do nosso lado, é mais um sinal que está se cumprindo, mas é Deus que está permitindo isso, ó. Falou aqui, ó, oportunidades providenciais. Quem providenciou essa oportunidade, irmãos? Deus. Deus está permitindo isso que aconteça. Deus quer que a gente fale do verdadeiro sábado, publicamente. Isso vai criar uma crise? Vai criar uma crise. O que eu não posso é ficar simplesmente olhando. Ó, mais um estado colocou. Ó, mais um estado colocou. É a nossa resposta ao que está acontecendo que vai levar as pessoas a se despertarem para entender entre a verdade e o erro. Se nós simplesmente ficar olhando, já 8 estados colocaram, simplesmente cruzar os braços e ficar olhando, não cumpre o propósito de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente se levante e fale sobre o verdadeiro sábado. E abra a mente das pessoas para entender que eles estão tomando uma posição totalmente errada. Isso vai trazer uma tremenda crise? Vai trazer. Mas é nessa crise que muitas almas sinceras vão se despertar. Caso ao contrário, se perderão. Vamos lá, o que está acontecendo? Esse é um mapa dos Estados Unidos, irmãos. 50 estados, se eu não me engano, né? Essas bolinhas vermelhas foi eu que coloquei para marcar aqui. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Que, aliás, é uma frase que a gente ouve muito das pessoas. Ah, vocês ficam preocupados com o decreto dominical? O decreto dominical não é posto pelo Papa, nem pelo presidente dos Estados Unidos. É um levante popular que vai pedir. Eles falam isso como se esse levante popular não estivesse acontecendo. Ué, não está acompanhando. Porque se os legisladores do Estado estão colocando leis, estão colocando a pedido de quem? Do povo. Olha só, esse estado aqui de Louisiana foi o primeiro a colocar os 10 mandamentos na escola. E isso é inconstitucional. Então, os estados lá têm mais liberdade. Os estados colocaram, a Suprema Corte já declarou, é inconstitucional. E começou uma briga judicial, tá? Só que os outros estados não ficaram simplesmente olhando. Aí esse estado aqui, ó, Dakota do Norte, tem 2 Dakota aqui, também colocou uma lei que todas as escolas têm que colocar os 10 mandamentos na sala de aula. Logo em seguida, uma outra, essa aqui, ó, Utah. E assim foi se esparramando. Aí entrou Montana, entrou Oklahoma, entrou o Texas, que é bem grande, entrou a Alabama e a Geórgia. 8 estados já colocaram leis, enquanto a Suprema Corte está dizendo que é inconstitucional. Imagina como é que está a cabeça dos americanos. Os americanos estão vendo os estados colocar leis religiosas, o Supremo dizendo que não pode fazer isso. Tenta imaginar como é que está. Os Estados Unidos é mais ou menos como o Brasil. Por exemplo, o Piauí não tem influência nenhuma no Congresso, né?
Rio Grande do Norte, sei lá, estados fracos não tem, mas São Paulo tem influência no Congresso? Minas Gerais tem? Os Estados Unidos também é assim. Alguns estados dos Estados Unidos não tem muito peso, mas alguns estados, como a Geórgia, o Texas, a própria Louisiana, tem força no Congresso. Deixa eu mostrar outro mapa para vocês. É o mesmo mapa agora, 2 mapas, mas é o mesmo, apertou assim cada imagem. Esse vermelho aqui, ó, chama cinturão bíblico. É uma cultura americana. Esses estados aqui, ó, são os estados que mais dão valor à religião. Mas chama cinturão bíblico. Olha quem está lá, ó, nesse estado: o Texas, a Geórgia, como chama isso aqui? Alabama, tá? Oklahoma, tá tudo aqui dentro, tá bom? São os estados que têm grande influência também no Congresso, tá? Enfim, irmãos, isso começou há pouco tempo, já se esparramou por 8 estados americanos, e a discussão nos Estados Unidos está muito forte. Vocês vão ver aqui a imprensa falando sobre isso. O movimento nacionalista, nacionalismo cristão, está muito forte, e o projeto 2025, que é do presidente do Trump, também está. Eles são tudo de mão dada, esses projetos, tá? Esse homem aqui é o vice-presidente dos Estados Unidos. Além de ser o vice-presidente, ele já é o forte candidato para ser o próximo presidente, porque o Trump não pode mais se candidatar, já fez 2 mandatos. Então é bem provável que ele seja o próximo presidente, se chegar até lá. Olha o que ele disse, fazendo um comentário um pouco antes. Olha o site, irmãos. O site é católico. É um site católico, tá? Ninguém na política atual entende isso como vice-presidente Vance. Agora é a palavra do Vance, como palavra dele. Como católicos, temos a responsabilidade de nos engajar na esfera pública e garantir que a fé permaneça no centro da jornada da futura América. Então ele fala, como católicos, nós temos que se envolver na política para garantir que a fé permaneça no centro da administração da América. Esta é a nossa chance de moldar o futuro da América. Vice-presidente, ele se converteu ao catolicismo, acho que em 2018. Tá? Ele era protestante e se converteu ao catolicismo. Ainda no site católico. O futuro de nossa nação depende de nós católicos. Olha o que ele fala. A nação americana é uma nação o quê? Protestante. Agora, ele é o vice-presidente, ele fala, o futuro dos Estados Unidos depende de nós católicos, que estão dispostos a permanecer firmes em nossa fé e pressionar por políticas que protejam os valores que prezamos. Estamos em um momento crucial na história mundial, com uma oportunidade sem precedentes de trazer a grande tradição política católica à tona. Irmãos, qual que é a grande tradição católica? O vice-presidente dos Estados Unidos disse que nós estamos vivendo um momento histórico, sem precedente, de trazer para a nação americana a grande tradição política católica. Bom, só para nós olhar, porque nós vimos que no decreto de Constantino, eram governadores, legisladores, eram igrejas, né? O Estado, senadores. Olha só, agora, por um outro lado, o site americano, fala senadora aqui que foi a tradução, mas é uma senadora, tá? Senadora Cindy Ingrid, dos Estados Unidos. Senadora dos Estados Unidos defende a proposta de proibição da votação aos domingos, por motivos religiosos. Uma senadora americana pediu ao Senado que não façam discussões e nem votações aos domingos, e ela não esconde o motivo. Não vamos mais votar aos domingos. Reuniu o Senado domingo. Por motivos o quê? Religiosos. Veja como está cogitando nos Estados Unidos, que a senadora fez essa lei. E aqui é um dos estados, daqueles 8 estados é o Texas. Ó. O Texas exigirá, está no site também do Texas, o Texas exigirá que as salas de aula das escolas públicas exibam os 10 mandamentos, segundo o projeto de lei prestes a ser aprovado. Vou ver se eu consigo ler o comentário ali para vocês verem que interessante, irmãos. Tá? Olha o comentário. A Câmara aprovou preliminarmente o projeto de lei do Senado. Embora uma lei semelhante à louisiana tenha sido considerada inconstitucional, os defensores afirmam que o cristianismo é fundamental para a história dos Estados Unidos. Então, um comentário ali do repórter. A Louisiana já tentou fazer uma lei dessa. Está tentando, aliás, né? Mas os defensores do Texas, gente, mas é importante para os Estados Unidos. Ou seja, o que eles estão fazendo é isso. É inconstitucional, o Supremo não permite, mas os estados vão colocando a lei, igual foi do aborto. O Supremo não permitiu o aborto. A Constituição americana não permitiu o aborto. Mas os estados foram colocando o aborto em cada estado, foi crescendo, até se tornar nacional. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora.
Tá? O Estado não permite leis religiosas, mas eles estão colocando leis religiosas para pressionar uma decisão geral. Essa aqui é a lei americana, não precisa nem ler. A lei americana garante liberdade civil e religiosa e que o Estado não pode interferir. Depois, se vocês quiserem ler, eu deixo no slide. Tá? Olha lá, primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Bom, então o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Os Estados estão pondo leis religiosas. O Trump é a favor dessas leis religiosas. O vice-presidente também é a favor. Quando existe um conflito de pensamento entre o governo e a Câmara, por exemplo, do Senado, entre o governo e o Congresso, ou entre o governo e a Justiça, lá, a Suprema Corte, toda vez que tem um conflito administrativo, o que o presidente faz? O presidente elege uma comissão. Essa comissão vai ficar responsável de tentar resolver o problema. Tá? Muitas vezes, quando é com o Congresso, eles negociam, essa comissão fica negociando para conseguir ganhar a lei. Quando é contra o Supremo, fica vendo a constitucionalidade, né? Fica vendo a questão da Constituição, enfim. O Trump, ele elegeu uma comissão para conseguir passar o problema. Tá? Olha, ó, Trump assina a ordem que cria a Comissão de Liberdade Religiosa. Então ele colocou uma comissão para resolver o problema, porque está um conflito muito grande lá, ele elegeu uma comissão. Olha quem ele colocou como presidente da comissão. Tá? Olha quem que é o presidente. Vice-governador do Texas, Dan Patrick, nomeado presidente da Comissão Presidencial de Liberdade Religiosa. Ou seja, ele criou uma comissão para dar andamento na história e coloca na presidência da comissão uma pessoa que é a favor de misturar Estado com a igreja. Tá? Quem é o Dan Patrick? É o governador do Texas, olha lá. Ó. Patrick prometeu exigir os 10 mandamentos nas escolas. Aí o site pergunta, será que os legisladores vão cumprir? Então veja, eu quero que os irmãos entendam a seriedade do que está acontecendo lá. Está havendo um grande debate agora se você pode ou não colocar leis religiosas no Estado. O presidente monta uma comissão para resolver o problema, mas coloca na presidência da comissão uma pessoa que é a favor. Olha quem ele colocou de vice. Patrick é o presidente. Olha o vice quem é. Trump nomeia Ben Carson e Dr. Pio e outros para a Comissão de Liberdade Religiosa. Os irmãos lembram quem que é Ben Carson? É o médico, Ben Carson. Como é que fala? Ben Carson. É quem assistiu aquele filme Mãos Talentosa? Mãos Talentosa conhece ele. Ben Carson é um adventista, um médico cirurgião fabuloso, né? Um dos mais famosos dos Estados Unidos. Ele quase foi candidato à presidência dos Estados Unidos, o partido não aceitou. O Trump colocou ele. Então veja, irmãos, que coincidência. Em 1888, uma lei dominical foi colocada pelo senador Blair, senador dos Estados Unidos. Ele queria colocar a lei dominical nos Estados Unidos. Naquela época, 2 pastores foram chamados para lutar contra essa ideia, para defender a liberdade religiosa. Um pastor batista e um pastor adventista. O pastor adventista foi o Jones, né, do Wagner e Jones, da Conferência de 88. O Blair, ele apresentou o projeto da seguinte forma: vamos fazer um decreto para os Estados Unidos guardar o domingo, exceto os batistas e os adventistas. Então ele abriu uma exceção, como lá no decreto de Constantino, disse que os agricultores também não precisavam. Talvez esse batista não conhecesse tanto a história, falou, beleza, tá ótimo, se vocês liberar os batistas e os adventistas, é ótimo. Mas o Jones não. O Jones falou, não, eu não concordo, porque o princípio está errado. Não pode uma nação se envolver com leis religiosas. Na época, acho que 98% dos estados estavam a favor e 2% contra. Né? E o Jones era contra. O Jones foi lá, discursou sobre a direção de Deus. Ele fala que viu até textos em letras de ouro, né? Ele discursou e convenceu, e milagrosamente a lei não foi colocada. Agora, nós que estudamos a história depois de acontecido, sabe por que não foi colocada? Porque Deus tinha colocado como um sinal, quando a nação americana arrogar-se em colocar uma lei, né, dominical, era o momento do povo sair para onde? O campo. Então era o primeiro cerco. Então foi feito o cerco e milagrosamente o cerco abriu. Estava dado o início da mensagem Vida no Campo. Por isso que o Vida no Campo tem todos os textos depois de 1908. Depois de 1888. Agora a história se repete. Eles estão querendo colocar a lei dominical e um adventista é chamado para participar dessa comissão de liberdade religiosa. O problema é que o Ben Carson, que foi chamado, e o Jones têm maneiras opostas de pensar. O Jones defendeu que o Estado e a igreja não podem se unir. Olha o Ben Carson, o que ele falou? Ben Carson critica a separação entre igreja e Estados.
Os irmãos percebem o problema? Jones foi lá para defender nós. O Ben Carson adventista acha que realmente o Estado pode promulgar leis religiosas. E eu assisti uma entrevista do Ben Carson, uma entrevista não, assisti um culto dele. Eu acho que é na igreja, porque parece que ele está falando com adventistas. Eu assisti um culto dele, onde ele falou assim, essa ideia de que Estado e igreja não podem se unir é esquizofrenia. Em outras palavras, é loucura. Então vocês vejam que a situação agora está bem diferente. A comissão inteira que está lá está para conseguir aprovar a lei dominical. Agora o adventista é a favor. É bem diferente. São dois adventistas famosos. Um ficou famoso porque recebeu uma mensagem de Deus. O outro ficou famoso por ser um neurocirurgião. Tá? Com visões bem diferentes. Esse é um site da Fox News. É só para trazer para vocês como está sendo discutido nos Estados Unidos. Olha só. O que o site colocou? Porque Deus e a Bíblia estavam certos sobre sua agenda de trabalho o tempo todo. Aí ele coloca, pesquisas mostram que a produtividade atinge o pico em 55 horas. Exatamente o que é possível quando o antigo mandamento do sábado é seguido. Então veja que o site está dizendo, realmente é muito bom colocar um dia de guarda. Site americano comentando. Só para vocês terem uma ideia de como isso está sendo discutido nos Estados Unidos. Então nós vimos uma senadora pedindo para colocar lei dominica, pedindo para não ter votação aos domingos. Nós vimos 8 estados colocando leis religiosas nas escolas, né? Vimos um vice-presidente dizendo que é um momento único, né? Sem precedente na história. Vimos um Ben Carson adventista a favor da ligação do Estado com a igreja. E esse é o movimento nacionalista, dizendo que Estado e religião não podem se separar. Tá bom? E esse é o projeto de 2025 que mostra o Trump aí afastando. O projeto de 2025 é o projeto da campanha do Trump. Só que o projeto, ele foi lançado e é lógico que a oposição pegou o projeto, começou a ler o projeto e começou a encontrar erros e começou a malhar o projeto. O que o Trump fez? Ele se afastou, parou de falar do projeto de 2025 e virou a campanha dele para outro lado, dizendo o seguinte, se eu chegar à presidência da República, eu acabo com a guerra da Ucrânia no primeiro dia. E com esse slogan de acabar a guerra no primeiro dia, ele ganhou as eleições. Só que ele ganhou as eleições e o projeto de 2025 anda de mão dada com esse movimento nacionalista cristão. Aí está o projeto. Esse projeto, no 18º capítulo, lá na página 589, ele diz assim, traduzindo do texto em inglês aqui, ó, descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaica cristã procurou honrar esse mandato através da moral e da regulamentação legal do trabalho desse dia. O sábado que está falando aí é o domingo, viu, irmãos? Tá? É o falso sábado. Então, está no projeto do Trump colocar o sábado, esse falso sábado, o decreto dominical, está na encíclica do Papa e está na vontade dos políticos, tá bom? Esse é um site também americano, ele colocou assim, ó, mapeado, 70% do gabinete do Trump vinculado a grupos do projeto 2025. 70% das pessoas que ele indicou faz parte do projeto 2025, tá? Que também está falando do... Aliás, o Trump foi o presidente que mais fez decreto na história, mais assinou decreto. E é interessante porque esses dias, parece que Deus está querendo mostrar alguma coisa para nós, né? Esses dias, um patriarca da igreja ortodoxa foi levar um presente para o Trump. E aí mostrou ele dando uma cruz em ouro, cheia de pérolas. E ele deu a cruz para o Trump e disse o seguinte, você é como Constantino era no passado. Né? Então veja, chamou o Trump de Constantino. Quem colocou a lei dominical no passado? Constantino. E o Trump é conhecido como o presidente que mais fez decreto. E o decreto está dentro do projeto dele. E os estados agora colocando leis religiosas. Né? Só mais um detalhe. Nesse projeto, no capítulo 18 dele, ele foi elaborado por várias pessoas e esse Jonathan Berry foi um dos que trabalhou no projeto. Ele é advogado do trabalho. Ele foi colocado pelo Trump no Ministério do Trabalho. Lá chama advogado do trabalho. Eu vi uma entrevista dele. E uma entrevista na TV americana, a repórter pergunta para ele assim, você quer colocar o decreto para guardar o domingo, mas isso é inconstitucional. Como você vai resolver esse problema? E ele respondeu, bom, inicialmente nós não vamos colocar o decreto. O que nós vamos fazer, nós vamos taxar o pagamento dos funcionários. Ou seja, se o empresário chamar um funcionário para trabalhar no domingo, ele vai ter que pagar 75% a mais. Com isso, ele vai desestimular os empresários de chamar a pessoa para trabalhar no domingo. É assim, ele colocou, que nós vamos iniciar. Então, o ministro do Trabalho querendo colocar para guardar o domingo, senadoras pedindo isso, deputados, governadores de estado de 8 estados
pediram o vice-presidente e o próprio presidente, elegendo uma comissão que chama Comissão de Liberdade Religiosa, que justamente quer tirar a liberdade religiosa. Irmãos, se o decreto não sair agora, só pela mão de Deus, né? Um mosquitinho. A história se repete igual aconteceu em 88, igual em algumas características. Por quê? Porque em 88 o decreto entrou para ser aprovado, quase todos os estados estavam a favor, e milagrosamente não aconteceu. Mas naquela época, o que foi defender era contra o decreto. Hoje o que foi defender é a favor. Olha a diferença. A segunda diferença gigantesca é que em 88 os Estados Unidos tinham relações diplomáticas cortadas com o Vaticano. A relação diplomática entre o Vaticano e os Estados Unidos começou em 1904, 3, 4 por ali. A primeira vez que o Papa foi nos Estados Unidos, ele foi recebido por um pequeno grupo de pessoas dizendo: aí vem a besta do Apocalipse. 10 anos depois ele voltou, foi recebido com faixas: aí vem o João de Deus. E esse Papa já foi convidado para falar no Congresso de novo. Esse Papa agora foi convidado para falar pela primeira vez um Papa americano, né? E agora o Papa é americano. Então, além de manter relações, gente do céu, olha, parece brincadeira, não parece? Mas além de eles manterem excelente relação agora, o catolicismo crescendo uma barbaridade, o vice-presidente sendo católico, uma nação protestante, batendo palma para o Papa. Quando ele foi no Congresso da outra vez, os deputados que eram protestantes choraram de emoção. Mostrou os deputados chorando de ver o Papa. Sendo que 10 anos antes, eles receberam ele como a besta do Apocalipse. Olha como mudou a mentalidade americana. E agora ganha um Papa americano, né? Tudo para aproximar as duas bestas, né? Como diz lá, o poder. Então, irmãos, olha, a pergunta que eu faço, que acabou agora. Diante de tudo isso, qual vai ser a nossa decisão? Não tem como negar que o decreto está muito próximo. Se vai acontecer agora, nesse governo, no próximo governo, não importa. O decreto está muito próximo. Nós estamos vendo os passos de um Jesus que vem se aproximando. Antigamente nós falávamos em decreto dominical, até sair na internet assim, a utopia dos adventistas. Porque nós falávamos e ficava tentando mostrar um relógio, né? Quando eu passava a profecia, ficava falando de pequenos detalhes que aconteciam. Mas agora nós estamos vendo os deputados, os senadores, criando leis que seriam inconstitucionais. O irmão White disse que a Constituição americana vai ser o quê? Mudada. Só um detalhe, a Corte Americana, o Supremo, ela tem 9 juízes. 6 dos 9 juízes são dessa frente do nacionalismo cristão. São protestantes que concordam que o Estado e a Igreja podem atuar junto. 6. Um é católico, não precisa falar a posição dele, né? Um é judeu e o outro é ateu. Nós temos 7. Um católico, um judeu que vai lutar contra, com certeza, né? Sempre lutou. Um católico e 6 protestantes dessa linha que pensa que Estado e Igreja tem sim. Eles acreditam que os Estados Unidos está quebrando, está se desbalanceando economicamente, porque eles se afastaram de Deus, eles querem voltar. E aí estão cogitando de colocar em cargos públicos somente pessoas ligadas à igreja. O mesmo pensamento lá de trás. Fazer leis para que as escolas tenham os 10 mandamentos. Lógico que o 4º mandamento lá é o domingo. Leis religiosas. Um vice-presidente que fala: nunca tivemos uma oportunidade como essa, agora chegou a hora. Só que quando eles lêem o sabate é descanso, e o descanso lá é o domingo, é da santa tradição. Eu vi debate deles falando sobre isso. Os protestantes falando: faz 1.800 anos nós estamos guardando domingo, essa é a tradição. Deixar o judaísmo de lado. Irmãos, eu não quero assim falar mal da igreja, mas eu tenho visto tanta coisa. Esses dias eu vi uma pastora adventista, que lá nos Estados Unidos pode ter pastora, num congresso assim, e ela falando igual protestante, falando bem agitada, e ela falando: gente, vamos parar de falar de Daniel e Apocalipse, e vamos tratar de resolver o problema do povo. Precisamos de uma reforma urgente, um reavivamento urgente. Deixem Daniel e Apocalipse de lado. E o rapaz que postou o vídeo disse assim: fala para mim qual foi a reforma que surgiu sem profecia, né? Que movimento religioso que surgiu sem profecia, né? Mas é para vocês entender como está a mente dos adventistas nos Estados Unidos, como está a mente dos protestantes e dos políticos. Chegou o momento, irmãos. Deus está mostrando claramente para nós que chegou o momento. O que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os braços e ficar esperando a crise chegar? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que se levantar agora, distribuir o máximo de livro possível, publicar na internet material, falar sobre os mandamentos de Deus, falar sobre o sábado com nossos amigos, vizinho, parente. Agora é o momento de pegar o grande conflito, esses textos que eu li, e mostrar para eles: ó, aqui, ó, Estados Unidos vai fazer uma lei dominical, e já está meio agitando o negócio lá. Mostrar antes de acontecer, vai ter grande força. Não, eu vi uma vez um debate de padres, e os padres falaram: gente, isso é paranoia dos adventistas. Fala: decreto, isso é paranoia. Queria mostrar para eles agora, né? Se tivesse o e-mail deles, ia mandar tudo para ele, olha lá, ó, a nossa paranoia. Tá?
Muito. Então a gente vai unindo. A união do protestantismo com o catolicismo. A reforma que está surgindo dentro da reforma, dentro da igreja adventista, grupos reformadores. Nunca se levantou tanta reforma como está se levantando agora. Literalmente Deus está unindo o quê? O seu povo. O momento com certeza é agora, né? Que pena que nossos bancos estão bem vazios, né? Hoje, se comparar com o ano passado. Mas de alguma forma eu não sei. Eu acho que eu pulei um texto aqui. Porque tem um texto aí que falou que nós temos que orar agora. Agora é o momento de orar por graça e poder, né? O Júnior comentou comigo, nossa, mas nós temos que pregar para o povo. Não basta pregarmos. Nós precisamos orar por graça e por poder. Porque sem poder, a nossa pregação não tem valor nenhum, né? A igreja precisa se despertar para o momento que nós estamos vivendo, né? O coração precisa ser aberto. Vamos pensar assim, o Trump elegeu uma comissão para resolver o problema. Mas vamos pensar que ele tivesse enfrentado o problema. Tivesse feito o decreto dominical há 15 dias atrás, como é que nós estávamos? Se o decreto dominical já tivesse saído há 15 dias atrás, como é que nós estávamos? Nós precisamos nos consagrar, buscar a Deus, né? Buscar poder e graça de Deus e trabalharmos como nunca trabalhamos antes. Porque o que nós não fizermos nesses últimos dias que nós estamos tendo de paz, nós vamos ter que fazer, o Espírito de Profecia fala, em cruel perseguição. Que Deus possa nos abençoar, amém?